com o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 14 milhões de pessoas possuem alguma doença cardiovascular. Observando esses dados e vendo a extensa variedade de doenças cardíacas, nós convidamos o cardiologista Dr. Newton Nunes para conversar sobre os principais problemas que acometem os brasileiros e também falar sobre prevenção e cuidados necessários com o coração. Boa noite, Dr. Newton, sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa noite, Carla. É sempre uma honra estar aqui no seu programa. Bom, os dados são alarmantes, né, doutor Newton? Por que o nosso coração merece esses cuidados especiais? Apesar de toda a nossa evolução nos nossos cuidados com a saúde, as doenças cardiovasculares ainda continuam sendo as doenças que mais matam no mundo. Então, cerca de 350 mil pessoas morrem no Brasil por ano de doenças cardiovasculares. Isso, se fizer uma conta rápida, isso dá aproximadamente 1.000 pessoas por dia no Brasil todo morrem de doenças cardiovasculares. Isso denota, então, a importância e o cuidado que nós devemos ter com o nosso coração. Quais são os principais males do coração e que devem ser evitados? Bom, a doença mais prevalente, né, a mais frequente, quando se fala em saúde cardiovascular, é a doença coronária. Tá? Então aí nós estamos falando de infarto agudo, nós estamos falando de angina, de obstrução nas artérias coronárias. Essas são as doenças mais frequentes e as que mais matam. Mas também nós temos outras morbidades, como por exemplo a arritmia, insuficiência cardíaca, né? Também são doenças, e as valvopatias, são doenças cardíacas que devem ser tratadas e que também, se não tratadas adequadamente, podem sim levar à morte também. Tá, doutor Newton, recentemente eu entrevistei uma ginecologista aqui no nosso programa, a doutora Gina Zorina, e nós falamos sobre o climatério, sobre a menopausa. E um dos fatores que aumenta muito em relação às mulheres quando passa para essa fase da vida é a questão dos riscos que ela tem, dentre eles o risco do infarto, né, doutor? E eu fiquei assim bem pensativa com relação a isso, porque eu estou nesse período, né, nessa fase de climatério, e eu tenho dividido isso com muitas telespectadoras e muitas delas pediram para a gente perguntar a um cardiologista, e que bom que nós recebemos aqui o Dr. Newton Nunes, porque além de ser um grande cardiologista, também é presidente aí do sistema Unimed, hoje um excelente gestor também, e que inclusive tem recebido prêmios muito grandes em relação à gestão pública dentro de um sistema de saúde como é a Unimed. Eu fiquei pensando, nossa, os riscos aumentam, e o que é que nós mulheres devemos fazer, Dr. Newton? Perfeito. Já é conhecido há muitos anos que a mulher, durante a sua vida reprodutiva, ela tem a proteção, né, hormonal. Tá? Quando ela vai passando para a fase do climatério, ela perde essa proteção. E aí, consequentemente, isso faz com que aumente o seu risco cardiovascular. Então, mulheres na menopausa, elas devem ter um cuidado até maior do que mulheres mais jovens, no sentido da proteção cardiovascular. E aí ela deve procurar, sim, ficar atenta aos sintomas que possam indicar alguma doença cardíaca e fazer seus exames preventivos para detectar. Também alguns estudos já mostram que mulheres já na idade mais avançada, acima dos 70 anos, às vezes pode até ultrapassar os homens na incidência de doenças cardiovasculares. Então, em resumo, a mulher jovem, ela tem a proteção, né? Proteção aí dos estrogênios, e após aí os 45, 50 anos, ela começa a perder essa proteção e aumenta o seu risco de doença cardíaca, devendo então, portanto, ter mais atenção nesse período aos sinais e sintomas que possam indicar alguma doença cardíaca. Nós temos jovens também infartando, né, doutor? O que se tem que separar, quando a gente vê muito na mídia a questão de jovens, e a gente está muito atento a essa questão,
e muita gente querendo colocar aí por um outro lado em relação à vacina para Covid e essas coisas, mas o que tem que se ficar claro é que nem toda morte súbita é infarto. Então, o que a gente tem visto na mídia são as mortes súbitas em jovens. A morte súbita em pessoas abaixo de 35 anos, a causa mais provável são doenças congênitas, quer dizer, a pessoa já nasce com alguma doença cardíaca e por alguma razão, algum gatilho, algum estresse maior, ela manifesta aquela doença. Então, muitas vezes são doenças que a pessoa já nasce com ela. Então, isso para pessoas abaixo de 35 anos. Acima dos 35 anos, aí a causa mais provável é, como eu falei, a doença coronária. É certo que a vida moderna também, com muito estresse, com muita comida gordurosa, com tabagismo, com toda essa... sedentarismo, né? Sedentarismo, obesidade, com toda essa parte disfuncional que é o mundo moderno, isso faz com que os jovens tenham um maior risco realmente de ter infarto e ter morte também. Então, não se pode confundir essas duas coisas. Existe morte súbita de causa que não é infarto, a de causa cardíaca congênita, e existem as mortes súbitas de causa coronariana, certo? Que aí tem o que a gente chama de fatores de risco. Não esquecendo o fator de risco que eu considero principal ao longo da nossa experiência clínica, que é a questão da herança familiar. Sim. Então, se a pessoa tem parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, que tiveram doença cardíaca, especialmente infarto, elas têm uma chance maior de ter aquele mesmo problema de saúde e deve ter cuidados maiores do que aqueles que não têm. Entendi. De uma forma geral, doutor Newton, o brasileiro está cuidando mais da saúde? O senhor percebe isso? Olha, eu acho que de um modo geral, assim, apesar de que existem números que falam que a obesidade ela vem crescendo, né, no nosso país, muito fruto também das comidas processadas, comidas que muito ricas em açúcares, então isso mudou um pouco, mas por outro lado a gente vê sim pessoas procurando ter hábitos de vida mais saudáveis. Tá? Então a gente vê uma grande explosão aí de academias, grupo de corridas, a mudança de hábito também, ela está presente sim na população brasileira, é o que a gente percebe no nosso dia a dia. Eu já fiz várias entrevistas no sistema Unimed Teresina, inclusive é uma preocupação sua enquanto gestor, né, enquanto presidente da Unimed, essa questão da prevenção. E a Unimed inclusive trabalha muito relacionado a isso, né, doutor Newton, a prevenção. E eu acho que isso é fundamental. Outra coisa também que eu falo muito aqui no programa é que muitas vezes, olha como é que nós somos, a gente acaba gastando o dinheiro ali com coisas que a gente nem está precisando e aí na hora, por exemplo, de fazer ali o seu plano de saúde, aí você já acha que aquilo ali já é um gasto, quando na verdade a gente precisa entender que um plano de saúde, ele é essencial, doutor Newton, e muitas vezes a gente comete esse equívoco de sempre achar que não precisa colocar o plano de saúde ali como algo que a gente tem que ter, tanto para a gente quanto para a nossa família, né? Perfeito, Carla. Então você falou em duas coisas muito importantes. Uma é que a prevenção de qualquer doença, ela é sempre melhor e mais barata, tá? Então quando a gente pratica hábitos saudáveis, quando nós nos cuidamos, tomamos as nossas medicações quando é necessário, ela evita ou que a gente desenvolva determinadas doenças ou que, tendo alguma doença, a gente controle e evite as complicações daquela doença. Essa é uma parte importante, inclusive uma das campanhas nacionais da Unimed é Mude um Hábito, né, que é exatamente trazendo essa questão da prevenção das doenças e da promoção da saúde. Isso é uma coisa importantíssima. E outro tópico que você citou é que, caso aconteça algum problema de saúde, nós temos que estar resguardados, né? E o plano de saúde, na minha visão, é um produto de primeira necessidade. Porque você realmente, quando você precisa de um plano de saúde, numa necessidade, numa urgência grave, algum caso que precisa
internar. E a isso gente estava pode... falando aqui, por exemplo, um mal súbito, um infarto, uma coisa rápida. Perfeito. Aí você já não sabe nem para onde ir naquele momento. Exatamente. E aí você ter um plano de saúde, ele faz com que você fique seguro e tenha uma chance maior de sobreviver e de recuperar a sua saúde. Tá? Então, isso é essencial. Lembrando que 75% das pessoas no Brasil são cobertas pelo SUS, que também tem a sua rede. E os planos de saúde, de um modo geral, eles cobrem 25% da nossa população. Isso complementa, então, essa rede pública, né? Mas é essencial você contar com um bom plano de saúde quando você precisa dele. E realmente a gente só sabe o que é um bom plano de saúde quando você precisa usar, tá? E isso é um cuidado que todas as pessoas devem ter, isso não deve ser negligenciado. Com certeza. Dentro da sua gestão, doutor Newton, qual avaliação o senhor faz? Nós estamos, no ano passado, no ano de 2022, a saúde suplementar como um todo, ela passou por um momento muito difícil em relação ao aumento de custos assistenciais. Esse ano a coisa está tentando retornar ao trilho, né? O que nós procuramos aqui, de fato, é trazer o acesso a quem é beneficiário do plano de saúde, as tecnologias novas que vão surgindo para tentar facilitar o uso, né? E melhorar também essa qualidade, que é o que a gente quer trazer. A gente quer trazer qualidade e acesso e uma maior facilidade para o beneficiário. Então, a gente vai procurar fazer até o final da nossa gestão, melhorar nesse sentido. E para isso a gente faz visitas de referência a outras Unimedes, a outros planos de saúde que sabem fazer determinada... O senhor, inclusive, tem viajado bastante, né, em relação à gestão no nosso estado, mostrando o desempenho. Perfeito, porque eu acredito, Carla, que a gente não inventa muita coisa. Em cada área profissional existem as pessoas que são referência, né, como na sua e na minha também. Então, eu procuro ir lá, beber da fonte e ver o que está acontecendo para tentar trazer para a gente aqui para melhorar, tá? De um modo geral. Isso a gente tem feito e tem conseguido também implementar muita coisa e isso melhora de um modo geral a própria qualidade da saúde aqui do nosso estado. Com certeza. Tudo isso, inclusive, nos deixa também muito mais... saudáveis, quando a gente sabe que dentro do nosso estado, nos deixam muito mais garantidos de que dentro do nosso estado, falando um pouquinho a respeito do plano de saúde da Unimed, é o meu plano de saúde há muitos anos, inclusive, a gente se sente muito mais assistido quando a gente sabe que por trás do plano de saúde a gente tem ali um gestor e tem toda uma equipe multiprofissional trabalhando cada vez mais para que a coisa funcione. Nós sabemos que a saúde suplementar, ela mudou muito no nosso país como um todo e é preciso realmente que a gente entenda que quando a gente une as forças e quando a gente também faz as coisas acontecerem também colocando a nossa parte, fazendo a nossa parte, é tudo muito diferente. Então eu acho que a gente precisa acreditar mais no que é nosso, no que temos aqui, abrangendo um pouco o sistema Unimed. A gente tem ali a Intermed também, que já é uma alternativa para os usuários que de repente não tenham a condição financeira de estar no sistema Unimed, tem a alternativa ali do sistema Intermed. Então, tudo isso são alternativas que uma gestão vê para a melhoria da população como um todo. Eu estou falando do nosso estado, o estado do Piauí. Nós somos referência em saúde, eu digo isso porque eu apresento há quase 15 anos o programa Canal Saúde e os grandes nomes da área da medicina são do sistema Unimed, são cooperados Unimed, né? Então a gente vê a evolução do nosso estado, mas nós também temos que entender que nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos acreditar no que a gente tem, potencializar o que nós temos para continuarmos sendo referência e acreditar no nosso plano, no que é nosso, no que é daqui, né, doutor Newton? Isso também é muito importante a gente falar. No caso do nosso sistema Unimed, ela é uma empresa local, né? Uma empresa daqui do Piauí, que gera emprego para piauiense. E tudo que circula dentro a parte financeira, ela gira a nossa economia. Isso. Tá? Ela não vai para fora, ela não tem um banco por trás. Não, é uma empresa local que gera todo
uma gama de empregos, né? Que gira muitos fornecedores. Uma rede, É né, uma doutor? rede, que é uma rede nossa, né? Piauiense. Então, isso tem que ser valorizado. E o próprio sistema cooperativo, ele é um sistema feito por pessoas. Então, os donos do plano de saúde, nesse caso, são os médicos cooperados, que é outra diferença em relação a outros tipos de produtos, tá? Então, a ideia é que o próprio cooperado, ele entregue o melhor da sua qualidade para que ele cresça também enquanto médico, tá? E enquanto sistema. Então, a cooperativa, ela tem esse papel também, um papel de desenvolver as pessoas e desenvolver a comunidade onde ela está ali inserida naquele contexto, tá? E é isso que a gente tem feito, tá? Sempre com qualidade, com referência nas melhores práticas, dentro de uma transparência, tudo para que a gente realmente proporcione para a nossa população, para os nossos clientes e assim, eu estou procurando fazer essa gestão voltada para o cliente mesmo. A gente está mudando algumas áreas agora no MED, que vai ser uma área que vai ver a experiência do cliente dentro do plano, tá? Tudo isso para focar também em quem é o nosso principal interessado, que é o cliente que compra o plano e que usa o plano. Com certeza, e isso realmente é muito importante. Doutor Nilton, muito obrigada pela entrevista. Para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo o programa, para cuidar mais do coração e os sinais que nós devemos ter ao sinal de qualquer sentimento ali de que pode estar tendo um infarto. Estou falando isso porque muitas vezes a gente fica ali com a palpitação, a gente já começa a desesperar e a gente já corre logo para o hospital, mas existem os sinais e o tempo é rei nesse momento, né, doutor Nilton? Mas para finalizar, eu queria que o senhor deixasse aí esses sinais para quem está em casa assistindo. Bom, primeiramente, como eu fico muito grato de estar aqui. Eu estava fazendo até uma memória aqui, desde 2010 eu participo do seu programa, né? Então eu estou 12 anos já aqui. Você disse que tem 14 anos de programa, eu faz 12 anos que eu frequento aqui. É verdade. O seu programa. E, bom, então, assim, todas as pessoas, elas devem ficar atentas a alguns sintomas básicos que podem indicar alguma doença cardíaca. O principal deles é a dor no peito, tá? Uma dor no peito forte, uma dor no peito em aperto, associada a alguns fatores como suor frio ou falta de ar, é um sinal de alerta importante para a doença cardíaca e tem que procurar a urgência nesse caso. Outros sintomas também são desmaio, síncope, né? Desmaio, palpitações e também falta de ar importante. Aquela que você nunca teve e de repente começou a ter. Então, isso podem ter outros fatores, outros motivos, mas são os sintomas que nós ficamos mais alertas em relação às doenças cardíacas. Um detalhe também importante, que 2/3 dos infartos, eles dão algum sinal ali 2 semanas antes, algum pródromo, né, que a gente chama, você sentiu algum mal-estar, alguma coisa, quer dizer, deu uma pista ali para você tomar cuidado. Tá? Então é esse alerta, mas o principal ainda é você desenvolver hábitos saudáveis, controlar seu peso, deixar de fumar, não beber excessivamente, controlar a sua pressão arterial, colesterol, enfim, você mantendo os hábitos saudáveis, você diminui enormemente a sua chance de ter uma doença cardiovascular. Ou seja, prevenir é sempre a melhor solução. Sempre é o melhor remédio.